Olá, de volta na minha varanda. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o que vocês me pediram, que é emagrecimento. Ou seja, na verdade nem é emagrecimento porque eu não sou nutricionista e nem médica, mas eu posso falar sobre o emocional. Digo isso com propriedade dentro das minhas técnicas, dentro do que eu sei, e também falo isso por chamava de cu de grilo. Desculpa o palavrão aí. Mas por quê? Porque grilo não tem carne, é só todo durinho. Porque então todas as vezes eu gostava muito de receber colo, eu sempre fui uma experiência própria. Mas para isso, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito magra mesmo, a ponto do meu pai amorosamente me... Então, como aquela criança pegajosa, eu queria colo o tempo todo. E também fui uma criança meio problemática, eu vivia doente, eu vivia desmaiando. Só que como eu morava no extremo oeste catarinense, numa cidade muito pequena, as pessoas não tinham conhecimento que existiam algumas doenças das quais não tinham nada a ver não comer. Eu comia muito, mas eu não conseguia nem engordar e continuava com os meus problemas. Vivia tomando aquelas emulsões Scott, charopada e tudo mais, só que eu não engordava e continuava a desmaiar. Depois, bem adulta, já quase velha, eu fui descobrir que eu tenho uma síndrome chamada síndrome vasovagal, que é um distúrbio no nervo vago que conecta o cérebro com o coração e faz com que eu tenha um curto-circuito naquele momento e desmaio. Mas naquela época as pessoas achavam que era por falta de... Então sempre comi muito e todas as vezes que eu ficava doente eu tinha necessidade de comer. Até porque as pessoas assim me orientavam, os adultos. Na adolescência, quando eu comecei a borbulhas, no caso hormonal, eu comecei a engordar. Então eu passei uma adolescência lutando contra a balança. Eu queria ser aquela adolescente magrinha, mas eu não era. Então eu passei a viver sofrendo porque precisava emagrecer. Como eu sou sulista, principalmente em Florianópolis, que depois que aos 10 anos eu fui, acho que 10 ou 9 anos, eu não lembro ao certo, eu fui para Floripa. E Floripa as pessoas têm um padrão de beleza muito peculiar. As mulheres são extremamente magras e elas gostam disso. São mulheres muito bonitas, por sinal, mas elas cultuam um padrão de beleza bem magérrimo. Então, quando eu saí da adolescência, lá para os meus 18, 19 anos, eu comecei a emagrecer. Eu comecei a não ter mais problemas quanto o meu corpo. Pelo contrário, muito e não engordava. Ia para rodízio de pizzas, fazia campeonato de quem comia muita pizza e chegava ao ponto de comer 24, 28 pedaços de pizza tranquilamente. Resumindo, era aquário. Eu lutava para chegar a 50 quilos, 50, 52, eu tenho 1,60 m, né? Então eu precisava ficar em uns 50 quilos. Mas eu comia quase um estômago de um animal gigantesco e não de um ser humano normal. E isso foi passando, engravidei. Quando eu engravidei, assim que eu tive meu filho, eu engordei bastante. Então na minha gestação foram 20 quilos só eu. E eu comia muito mesmo. Mas quando meu filho completou um ano de vida, eu estava com 45 quilos. Eu emagreci muito rápido. Eu estava bem abaixo do meu peso. E até então eu fiquei assim até meus 32 anos. Até os 32 anos eu continuava comendo muito pele. Tive que fazer um tratamento à base de medicamento. Graças a Deus eu não precisei fazer quimioterapia injetável, essas coisas todas. Também com dificuldades de manter o peso. Era sempre abaixo do peso. E quando eu tive 32 anos, eu tive uma disfunção metabólica. Eu tive câncer de... Eu implantei um hormônio de progesterona. E isso pra mim foi assim, eu achei que fosse melhorar muito. E na verdade foi assim,
um boom, questão de 3 meses, 90, 100 dias. Foi muito rápido. E desde então eu tenho lutado. Tirei o implante, descobri que isso poderia favorecer a engordar. Então eu retirei o implante no meu organismo. Eu engordei 10 quilos em 3 meses. Foi muito rápido. Foi assim, muito rápido. Eu saí de uma calça 34 para quase 40, assim, 38, 40, assim. E simplesmente comecei a tratar a Hashimoto, porque veio assim de uma forma bem violenta. Tive que repor hormônios. Então, daí em diante, eu comecei a minha saga. Acredito que muitas mulheres aí vão se identificar comigo. É o efeito sanfona. Eu faço um tratamento, emagreço, me sinto bem, me sinto bonita e depois eu volto a engordar. Descobri que isso tem muito a ver com o emocional. Todas as vezes que eu fico mais ansiosa, estressada, eu acabo... Outra coisa, como eu engordei muito rápido, eu comecei a sentir aquela sensação de não estar dentro do meu corpo, descontando na comida. E como eu desconto isso? Porque muitas das pessoas veem a comida de uma forma que traz conforto emocional. Então, esta é a grande questão. Então eu tive que trabalhar muito a minha mente, fazer terapia, fazer treinamentos comportamentais para começar a me aceitar de uma outra forma. Porque aquele não era mais meu corpo e eu não podia mais comer como eu comia. Então, para mim era difícil compreender que eu não podia mais comer aquela quantidade e nem comer o que eu queria para poder manter o peso. Homens, é essa questão que tanto agrava. Todo mundo procura um nutricionista, um personal trainer, academias, mas esquece do principal, que é peso. Tive que reaprender a me alimentar. Neste momento foi que eu mais precisei de apoio psicológico. E a maioria das mulheres, ou até mesmo... E quando eu falo sobre o emocional e autoaceitação, não significa você não querer se melhorar, se aprimorar. A maioria das pessoas, elas têm um pensamento equivocado quanto a isso. Acham que cuidar da sua estética, cuidar do seu bem-estar. Infelizmente ou felizmente, o exterior também influi no interior. Então precisamos nos cuidar. Tenha certeza que se você começar a cuidar da sua estética, seja colocar uma roupa bonita, usar um batom, colocar uma camisa, um homem colocar uma camisa, uma calça jeans, eu tenho certeza que a autoaceitação é simplesmente, as pessoas são, eu preciso me aceitar assim. Não, você pode se melhorar, você pode cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, emagrecer sim, dentro das suas possibilidades. Então, como eu falo para as pessoas que treinam, que fazem o treinamento comigo do método DEC, faça atividade física todos os dias ou pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. Por quê? Porque isso ajuda a equilibrar as suas emoções. Como assim, Diane? O cérebro, ele é químico, a neurociência já explica isso, mas a maioria das pessoas não compreendem e não tem ciência disso. Agora, endorfina, ocitocina. E também cuidem da sua autoestima. Passar um batom, passar um rímel, passar uma escova no cabelo. Homens, tomem um banho, passem um perfume, fiquem cheirosinhos. Noradrenalina e outros mais precisam ser estimulados para ser descarregados no seu cérebro através da atividade física. Então é importante que você faça atividade física para também ter equilíbrio emocional. Então dê uma mãozinha aí para melhorar. Vamos começar fazendo a nossa parte. Quando a gente decide fazer algo por nós mesmos, aqui dentro, você automaticamente melhora não só a sua vida, mas também a de todos que estão à sua volta. Amanhã falaremos mais.